Senhora presidente, senadora Ana Amélia, senhores senadores, senhoras senadoras, hoje eu venho contar aqui um pouco da história do meu hoje estado de Roraima. Na verdade, era uma parte, um município do estado do Amazonas, que pela visão, digamos assim, de grande estadista de Getúlio Vargas, visando justamente proteger as nossas fronteiras, criou em 1943 5 territórios federais: Roraima, Amapá, Guaporé, Ponta Porã e Iguaçu. Isso foi em 43, em 46 a Constituinte retornou aos estados de origem os territórios federais de Ponta Porã e Iguaçu. E Roraima passou um longo tempo, assim como Amapá, 45 anos para ser exato, como território federal. E o que é um território federal? O que era um território federal? Era, na verdade, uma espécie de província da República que os governadores eram nomeados sem nunca ter estado no território. Passamos por fases em que a indicação, no primeiro momento, foi direta do presidente Getúlio Vargas, quando tivemos o governador Engaçaí do Reis. Depois, passou para a indicação política de um senador do Maranhão, que nomeava como uma espécie de acordo com o Poder Executivo os governadores do território, como se fosse uma repartição pública em que ele tivesse o poder de indicar os governantes. E nós vivemos essa situação durante todo o tempo, inclusive durante o meu tempo de estudante, quando saímos de Roraima para poder frequentar uma universidade, na verdade, frequentar o ensino médio e a universidade, e retornamos para lá. Um grupo de jovens que saíram para Belém, em maior número, para Manaus, para o Rio de Janeiro, e nós tivemos depois, majoritariamente, a ideia, digamos assim, quase que um sentimento atávico de voltar para Roraima. E lutamos durante muito tempo para que nós nos livrássemos desse jugo de território federal em que as pessoas que moravam lá eram cidadãos de terceira categoria. Aliás, quem morava lá? Só não o governador, que tinha um status de um funcionário graduado do Ministério da Aeronáutica inicialmente, depois do Interior. E nós conseguimos, através da Constituinte, transformar esses territórios em Estado. E aí, percorremos um longo período já de 25 anos e tivemos avanços que não tivemos nos 45 anos de território, é verdade. Porém, no meu estado, os 7 últimos anos de governo foram anos de retrocesso, e retrocessos violentos, não só pela incapacidade administrativa do governador que saiu agora para concorrer a uma vaga no Senado, como também pelo sistema de corrupção que se montou no meu estado, em que hoje o estado deve, ao todo, 700 e poucos milhões só das dívidas de verbas estaduais, mas ao todo são 2 bilhões e 700 mil reais. Então, na verdade, 700 milhões de reais. Na verdade, nós estamos hoje atravessando uma crise sobre todos os aspectos. Já mencionei aqui em falas anteriores a questão da saúde, da educação, da segurança, do incentivo à produção, do escoamento da produção. Enfim, um estado que tinha tudo para ser um estado modelo, porque tem pouca população e recebe relativamente recursos consideráveis para promover esse desenvolvimento. Nós tivemos, graças à iniciativa minha como deputado federal, a criação da Universidade Federal, da Escola Técnica Federal, que hoje é um Instituto Federal de Educação, e que contribuíram demais para que os jovens de lá hoje tivessem uma quantidade expressiva já de graduados e de graduandos que estão lá. Depois o governo do estado criou a Universidade Estadual e temos mais 5 instituições superiores. Então, vejam bem, se nós tivéssemos de fato uma política
de investimento maciço na educação, nós teríamos com certeza um Estado melhor do que qualquer um do Brasil, por causa dessa relação de pequena população. Mas não é o que temos visto. Temos visto realmente o governo do Estado simplesmente abandonar as escolas, os professores, os funcionários, os alunos, nem se fala que são os que mais pagam por isso, assim como na saúde, o caos que se instalou em todo o setor, desde o posto de saúde lá do interior até o hospital geral de referência do Estado, como maternidade. Em segurança, nós vimos há poucos dias que foi o Estado que mais cresceu o número de homicídios. Também inconcebível isso acontecer num Estado pequeno e que sempre foi pacífico. Na verdade, há um descalabro, que, aliás, o próprio vice-governador que assumiu com a desculpabilização do outro, já declarou que realmente a saúde pública está um caos, que há uma dívida astronômica para ser paga. Tão horrorosos são esses setores que o próprio vice-governador não teve como ficar calado e assumir esse ônus, como se ele tivesse compactuado com a feitura desse modelo de corrupção desenfreada. É alarmante ver, por exemplo, que o ex-governador, que saiu agora, embora tenha governado o tempo todo sob júdice, porque o processo que tem contra ele, resultante de uma cassação feita pelo TRE, até hoje não foi julgado. 5 relatores já passaram por esse processo, e entra e sai presidente e não se julga. Quer dizer, ao menos se julgasse e dissesse, não é verdade, ele está inocente, mas não se julga, ele, portanto, fica sob júdice, mas governou o tempo todo que quis, e agora ainda se apresenta para disputar um cargo de senador. Então é preciso que, assim como a União criou os estados, assim como a Constituinte a União criou os territórios federais e a Constituinte criou os estados, a União devia dar a esses territórios, hoje estados, uma atenção especial, até para cumprir um ditame constitucional que diz que é dever do Estado, é um dos deveres da República eliminar as desigualdades regionais. Mas se não há fiscalização, não há controle, não há punição, é evidente que essas pessoas se empenham em ser governadores para justamente assaltar os cofres públicos e deixar o Estado e a população numa situação de penúria. Eu digo mesmo como filho de Roraima, como roraimense, que tenho orgulho de ser. Minha esposa é roraimense, meus 3 filhos são roraimenses. Meus pais eram nordestinos, meu pai era cearense e meus avós maternos paraibanos. Mas, como diz aquele quadro, eu não pedi para nascer roraimense, eu tive sorte de nascer roraimense, porque eles foram para lá. Então eu tenho realmente que fazer valer esse mandato que o povo me dá, não só para concordar com tudo que o governo faz, pelo contrário, se o governo fizer uma coisa certa, eu venho aqui e digo que realmente houve uma atitude. Agora, se ele fizer errado, pode estar certo que eu não abrirei mão do meu direito de fiscalizar, do meu direito de denunciar, e mesmo que a gente tenha visto que as ações da justiça não são na velocidade que o povo gostaria, o certo é que essas pessoas estão aí, ao alcance da justiça. Um dia ela será feita. É pena que, no caso da justiça eleitoral, se, por exemplo, acabar o mandato do atual vice-governador, que é ainda o mandato do ex-governador, perdeu objeto toda a ação judicial movida, toda a denúncia, o processo, a condenação no TRE em 2011, foi condenado em 2011. Nós estamos em 2014 e o Tribunal Superior Eleitoral não votou. Eu faço um apelo muito grande a todos os membros do Tribunal Superior Eleitoral e principalmente ao relator, que paute essa matéria, que julgue, que não deixe o povo ter a sensação que, de fato, ser corrupto não tem problema, porque
não é condenado, porque tendo dinheiro ele banca caríssimos advogados que, por sua vez, sabem como manipular juridicamente recursos para ir adiando a votação cada vez mais. Então eu quero terminar dizendo, senadora Ana Amélia, que realmente lamento muito que o meu Estado, que tinha tudo nesses 25 anos após a transformação em Estado pela Constituinte, e que eu tive a honra de ser o primeiro signatário da emenda que transformava Roraima e Amapá em Estados, eu fico realmente triste de ver que ainda não alcançamos um patamar de fato de membro da Federação, principalmente pelos últimos anos de retrocesso que tivemos com o desgoverno do senhor Anchieta Júnior. E eu espero que o povo de Roraima agora nessas próximas eleições vejam em quem vão votar, para não votar em pessoas que sabidamente são corruptas, para não votar em pessoas que têm vários registros de ações que não são honestas. Portanto, que o povo saiba escolher pessoas que, de fato, queiram e trabalhem para que Roraima seja, de fato, um Estado bom e um Estado modelo para a Federação. Muito obrigado. Cumprimento o senador Mozarino Cavalcante.